Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Esse texto é uma mensagem do profeta Isaías dirigida ao seu povo quando eles estavam enfrentando um período de grande sofrimento. O que o povo de Israel estava enfrentando são aqueles momentos que, na nossa vida, juntam-se ao mesmo tempo um sofrimento inesperado, o desânimo da falta de esperança, sérios questionamentos em relação à vontade de Deus e um esfriamento espiritual. Então, juntaram-se simultaneamente sofrimento, desânimo, questionamentos, falta de comunhão com Deus. É o caos completo. Às vezes, a nossa vida chega nesse ponto. É o ponto do caos. De um lado, você está sofrendo, enfrentando problemas por todos os lados. Por outro, você analisa a situação e não vê saídas, não vê perspectivas. Você não tem esperança de solução. Por outro lado, você questiona por que Deus deixou isso acontecer com você? Será que não adiantou tudo o que você fez para Deus? Será que Deus está sendo justo? Será que você merece? E por outro lado, como causa e consequência de tudo isso, a sua comunhão com Deus, ela já foi para o espaço há muito tempo. Você não tem vida devocional, você não está nem aí para a igreja, você não faz esforço para evitar pecados. E aí, o somatório desses fatores, sofrimento, desânimo, questionamentos, falta de comunhão com Deus, leva a sua vida inevitavelmente ao caos. Essa era a realidade das pessoas para quem Isaías levou essa mensagem. Essa pode ser a sua realidade. É aquele momento em que você olha ao seu redor e não vê perspectiva de mudança. A mudança que aquele povo precisava não viria das autoridades políticas, religiosas. O esforço deles não seria suficiente. A situação ficou tão crítica que não era suficiente dizer para o povo que a esperança viria de Deus. Sabe aqueles momentos de crise, quando alguém fala para a gente olhar para Deus e você no seu coração se pergunta, mas onde está Deus? Sabe aquela sensação de orar e parecer que ninguém está nos ouvindo? Você tem questões concretas para resolver e olhar para Deus parece uma perda de tempo. Você se censura pela sua falta de fé, mas você não consegue deixar de sentir essa frieza espiritual. Parece que toda a sua dedicação espiritual seria inútil diante daquele problema. É preciso ficar óbvio que estamos errados quando pensamos assim. Mas o ponto é que, eventualmente, podemos passar por isso. O povo de Israel estava passando por essa situação. E o que a palavra de Deus nos revela é que Deus não nos despreza por isso. Quando todas as esperanças daquele povo tinham ido para o ralo, Deus mostra novamente que mesmo quando deixamos de confiar nele, ele continua sendo a nossa esperança. Diante desse cenário caótico, Deus convidou o povo para olhar em outra direção. Deus convida o povo a desviar seu olhar do caos para a salvação, para algo maravilhoso que ele iria realizar. O Senhor fala, olhem o meu servo. O texto não fala o nome desse servo. Isaías não sabia quem seria esse servo, mas no tempo certo, Deus revelou o seu servo. O seu servo era o seu filho é Jesus Cristo. O servo de Deus que nos traz salvação é Jesus. Esse texto mostra para o povo e nos ensina que Deus, a obra de salvação de Deus, é algo surpreendente. Estamos aqui diante de algo inacreditável. Era mais inacreditável do que o próprio profeta poderia supor. Isso nos leva ao ponto de que Deus
ele supera expectativas. O Deus Criador revelado em Jesus, o Deus revelado na palavra, é um Deus que nos surpreende. E como é bom ser surpreendido por Deus. Porém, isso só acontece quando a gente anda em relacionamento com Deus. Quando andamos com o Senhor todos os dias, quando compartilhamos toda a nossa vida com Deus, quando os nossos planos, projetos, preocupações e ansiedades estão todos diante do Senhor, naturalmente você possuirá expectativas em relação ao que Deus pode fazer na sua vida. E é nesse contexto que somos surpreendidos pelo Senhor. Quando, por outro lado, Deus é um estranho para você, quando não há relacionamento, isto é, Ele é Deus, você sabe que Ele é Deus, talvez até você acredite nele, mas não há intimidade. Nesse cenário, dificilmente Deus vai te surpreender, porque você não espera nada dele. Você não tem nenhuma expectativa em relação ao que ele pode fazer na sua vida. Por isso, o desafio do Senhor para a sua vida é: invista na sua comunhão com Deus. Dedique-se ao Senhor, ande com o Senhor, se disponha mais para o Senhor, desenvolva a sua vida aos pés do Senhor, apresentando para Ele os seus sonhos, seus desejos, seus planos. Sonhos que são alimentados em oração, sonhos que são lapidados pela palavra, sonhos que tragam junto o reino de Deus e a glória de Deus. E aí, experimente o que é ser surpreendido pelo Senhor. Experimente o que a palavra de Deus quer dizer quando afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se eu não peço nada, se eu não penso em nada, se eu não tenho nenhuma expectativa em relação ao que Deus pode fazer na minha vida, dificilmente eu vou sequer perceber as grandes realizações do Senhor. O profeta aqui está anunciando que Deus iria enviar um servo que, por sua vez, iria realizar uma obra surpreendente. O que não passava pela cabeça do profeta é que esse servo seria o próprio Filho de Deus eterno, todo-poderoso, que se tornaria ser humano, se encarnando. A profecia de Isaías, ela se cumpre na pessoa de Jesus. Então o texto descreve um pouco de como será esse ministério do servo de Deus, o ministério de Jesus Cristo. O texto afirma que o Filho de Deus viria ao mundo como alguém muito simples. De fato, Jesus não chamou a atenção dos seus contemporâneos por usar as melhores roupas, nem por morar nas melhores casas, nem por realizar grandes coisas, ou conquistas, ou títulos. Do ponto de vista humano, Jesus era uma pessoa absolutamente comum. Aliás, esse é um ponto muito interessante. A pessoa mais importante que já pisou esse mundo, com a missão mais importante, cujos resultados afetariam toda a humanidade e todo o universo. Ele não tinha preocupações estéticas. Em contrapartida, nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas valorizam mais o estético do que o ético, a aparência mais do que a essência, a fama muito mais do que o caráter. O resultado são corpos lindos e almas sujas, corpos sarados e vidas doentes, roupas sensacionais e relacionamentos destruídos, redes sociais bombando e comunhão com Deus zerada. Cuidado. Cuidado para você não estar preocupado demais com aquilo que não é importante para Deus. O servo de Deus seria também alguém familiarizado com o sofrimento, alguém que iria conviver com a dor, tanto as dele quanto as de outras pessoas. O servo de Deus estaria convivendo com os que sofrem. Veja, querido, como a perspectiva de Deus é muito diferente da perspectiva de conforto que a sociedade prega para a gente. Nós somos educados para
para prosperar na vida, almejando o maior conforto possível, ao mesmo tempo que fugindo e evitando todo tipo de sofrimento. Queremos conforto, não queremos sofrer. Deus, por amor a nós, fez diferente. O Filho de Deus abriu mão do conforto para sofrer e conviver com o nosso sofrimento. E por isso ele foi desprezado. Porque ninguém quer conviver com quem sofre ou está cercado de pessoas que sofrem. E quando somos alcançados pelos efeitos da obra de Cristo na cruz, quando confiamos em Jesus como nosso Salvador e confessamos Ele como Senhor das nossas vidas, a vida de Jesus, ela necessariamente se torna uma referência para as nossas vidas. Isso nos mostra que é legítimo, de fato, desejável, você estudar, trabalhar, correr atrás e querer proporcionar conforto para você e sua família. Não há pecado nisso. Mas nessa busca, nessa corrida, você precisa evitar alguns perigos. Primeiro, na busca pelo conforto, na busca pelo sucesso, cuidado para não sacrificar sua vida com Deus. É o caminho daqueles que querem ganhar o mundo inteiro, mas acabam perdendo a sua alma. Segundo perigo é estar tão focado na realização pessoal e acabar ignorando as pessoas que ao nosso redor estão sofrendo. Olhamos tanto para nós mesmos e para os nossos projetos que esquecemos do outro. Viver o Evangelho é se familiarizar com o sofrimento do outro. Isso é ser cristão, porque foi assim que Cristo agiu. Essa coisa de eu quero a minha bênção e cuido da minha vida, sem me importar com as pessoas ao meu redor, pode ser qualquer coisa, menos Evangelho. Compaixão significa que eu vou participar do problema de pessoas que o próprio Deus colocou no meu caminho. Pode ser o irmão da igreja, o colega de trabalho, o vizinho, o primo, o amigo da escola, qualquer pessoa. Não quer dizer necessariamente resolver o problema de alguém, mas participar do sofrimento dele. É perceber e se solidarizar com o sofrimento do outro. Dividir com ele aquela carga, mostrar para ele que ele não está sozinho e procurar, na medida das suas condições, procurar soluções junto com a pessoa. Infelizmente, agimos com as pessoas que sofrem, como o profeta descreveu que as pessoas fariam com Jesus. Escondemos o rosto, ignoramos, não fazemos caso do sofrimento alheio. Será que você tem percebido, se importado e se envolvido com uma única pessoa sequer que ao seu redor está sofrendo, que não seja um parente próximo, alguém da sua casa? É importante frisar que sofrimento não se resume à falta de dinheiro. Assim como demonstração de amor não é simplesmente dar ou emprestar dinheiro. Talvez o que essa pessoa precise seja de alguém para chorar com ela, alguém para ouvi-la, alguém para pensar junto uma solução, alguém para orar, alguém para dar uma palavra de encorajamento, ou mesmo alguém para mostrar para ela o que está errado na vida dela e o que ela pode fazer para melhorar. O sofrimento na nossa vida é diversificado. Provavelmente ao seu redor tem pessoas sofrendo no seu casamento, sofrendo para criar filhos, sofrendo para acertar na vida espiritual, sofrendo para lidar com as tentações, provações, sofrendo com a violência, sofrendo por enfermidade, sofrendo com a solidão, sofrendo com crises emocionais, sofrendo com a perda. Enfim, as lutas são diversificadas. E de alguma forma, por mais difícil que seja, porque recebemos a graça de Deus, precisamos agir com compaixão e levar essa graça através de pequenas atitudes. O que o mundo deu a Jesus foi desprezo, e o que Jesus deu ao mundo foi amor. E se você já recebeu o amor de Jesus na sua vida, o que você precisa compartilhar com outros é o amor. O mundo não mudou. O que o mundo dá para os que sofrem, independentemente do sofrimento, continua sendo desprezo. O mundo continua virando o rosto para aqueles que sofrem,
Mas, quando recebemos o amor de Deus, precisamos ter uma atitude diferente. Aí você diz que na sua vida já tem muito problema. Lembre-se, a mesma Bíblia que diz que o amor ao próximo é um mandamento, também me diz que nesse mundo eu sempre terei aflições. O mesmo Jesus que diz que você não deve desprezar aquele que está no seu caminho sofrendo, afirma que para segui-lo nós precisamos negar-se a si mesmo e tomar a nossa cruz. Naquele tempo de miséria, sofrimento, questionamento, desânimo, Deus fez o povo olhar para uma outra direção, a direção da obra maravilhosa e surpreendente que ele iria fazer. Deus enviaria o seu servo, aquele que naquele momento ninguém sabia quem era, mas o Evangelho nos revela que é Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, em carne e osso. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é desprezo. Ele sofreu tudo isso por nossa culpa, sem ter culpa alguma, porque Deus colocou sobre ele o nosso pecado, ele assumiu a nossa dor, tomou a cruz em nosso lugar, o castigo que nós merecíamos. O pecado desalinhou o equilíbrio do universo. Quando o ser humano se afastou do seu Criador, tudo virou de ponta cabeça. O sofrimento em todos os sentidos, em todos os níveis, é resultado da quebra da comunhão do ser humano com o Criador. O pecado destruiu muita coisa, mas o pecado não destruiu o amor de Deus. E por amor, Deus começou uma obra de restauração, pegando toda a nossa condenação e lançando sobre o Filho na cruz. Quando cremos em Jesus, experimentamos essa restauração em nossas vidas. Pela fé em Cristo, você é reconciliado com Deus. E porque a graça de Cristo é derramada em suas vidas, em nossas vidas, pelo Espírito Santo, podemos olhar ao redor e ter compaixão e se envolver com aqueles que à nossa volta estão sofrendo. Se você está sofrendo, creia que o mesmo Jesus que sofreu na cruz por você, um dia voltará para acabar com toda forma de sofrimento. E ele também diz que estará com você todos os dias. Você nunca enfrenta o sofrimento sozinho. Ele está com você te apoiando, para que também você apoie aqueles que ao seu redor, nesse momento, estão sozinhos. Deus abençoe. Amém.